Um, dois, três. Graças e paz, irmãos. Nós queremos dar continuidade ao assunto de ontem. E, mais uma vez, gostaria de dizer que o nosso intuito não é de trazer uma boa palavra. Não estamos aqui por causa disso. Se quiséssemos uma boa palavra, nós estaríamos aqui. O propósito do nosso coração não é uma boa palavra, mas a palavra de Deus está muito acima de que uma boa palavra, não é? Se você ligar a televisão, talvez você ouça uma boa palavra, mas não é esse o objetivo, porque temos um propósito no nosso coração, que é o propósito de Deus, não é outro. E queremos ter um coração para ouvir a palavra do Senhor, como foi dito ontem. Um dos aspectos do sacerdote é que ele tem ouvidos de ouvir, não é verdade? Olha, irmão, a gente tem aqui muitos, mas quantos têm ouvido de ouvir? Né? Quantos estão interessados no que o Senhor tem a nos falar, né? Olha os pensamentos do nosso coração, não é verdade? Será que estão focalizados ou centrados no Senhor? Porque se o Senhor não for o nosso centro, certamente a gente vai divergir muito, né? Mas se o Senhor for o centro da nossa comunhão, então daí vamos bem. Estamos indo para a mesma direção, né? O alvo é o mesmo, o desejo é o mesmo, vai arder no nosso coração, né? Mas Cristo precisa ser o centro da nossa comunhão, né? Então nós falávamos das armas que Satanás utiliza contra o propósito de Deus. E ele edificou uma besta. Há uma besta aí, assolando a face da terra, né? Constituída dos 3 animais antecessores, com seus grandes dentes de ferro, devorando, e aquilo que sobra, ele estraçalha pisando em cima, não é? E essa besta, aquela que sobrepujou as outras 3, ela destruiu o sacerdócio levítico, porque deu sobre o povo de Deus, e os sacerdotes já não representavam mais o Senhor, ficaram vazios da sua presença, de forma que o templo onde eles realizavam o seu sacrifício estava destituído da presença do nosso Senhor. Tinha toda uma forma, né? Havia todo um procedimento. Oravam, jejuavam, liam a palavra, mas o templo vazio. O Senhor veio e eles não conheceram o Senhor. Estavam completamente dominados. Esta mesma besta deu sobre a igreja, também deu sobre a igreja, e também sobrepujou a igreja. Nós olhamos aqui em Apocalipse, no capítulo 18, diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha
grande autoridade, e a terra foi iluminada com seu esplendor. Ele clamou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. A consequência da investida da besta sobre a igreja é que ela gerou a grande meretriz, porque se prostituiu com ela, e gerou filhas, porque ela é a mãe de outras prostitutas também. Gerou algo terrível, não é verdade? Mas é uma palavra do Senhor: sai dela, povo meu. Amém, irmãos? Sai dela, povo meu. E aqueles que estão fora, não entre nela, povo meu. Não entre, porque ela tem toda uma luxúria, toda uma riqueza, todo um esplendor, e ela embriaga, porque ela está contaminada. Ela perdeu a sua pureza. Sai dela, povo meu. Não é assim? Irmãos, isso é assustador para nós, porque ela se tornou casa de demônios, de espíritos imundos. Mas como é que entrou isso? Como? Qual foi a porta que se encontrou para que todas essas impurezas, não é? Todas essas entidades alcançassem uma proporção dentro dela? Irmãos, não precisa ir muito longe, basta você acessar a internet, não é difícil, você vai ver coisas, você vai ver espíritos imundos dominando o povo de Deus. Já tiveram essa oportunidade de ver? Alguém já viu? Já se assustou com o que viu? Já? E isso está ganhando proporção. Estão dominando muitos filhos de Deus, pensando estar servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tudo ocorre porque há uma porta, e o Senhor falou dessa porta. O Senhor nos alertou com relação a isso, para que a nossa porta estivesse fechada para todo esse espírito imundo, para que Satanás não tivesse acesso a nós. Em Mateus 16, peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus 16. Essa passagem é muito propícia para nós compreendermos que portas são essas. Vamos adiantar aqui algo do contexto desse capítulo. O Senhor Jesus perguntou: e vós que dizeis ser o Filho do Homem?
Está escrito aí. E Pedro levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não é verdade? Perfeito. Então o Senhor responde: Bem-aventurados sois vós, Simão Barjona, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Perfeito. Então o Senhor, a partir de então, Ele começa a revelar: Tu és Pedro, e sobre essa pedra, esta revelação, né, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Não é verdade? Não é isso que está escrito? Então tudo aquilo que o Senhor edifica, na edificação genuína do nosso Senhor, as portas do Hades não prevalecem contra a igreja. Não é assim, irmãos? Está escrito. A gente precisa compreender bem, né? Existe uma edificação, existe um trabalho do Senhor no seu sacerdócio. O Senhor, como sumo sacerdote, Ele está trabalhando na igreja, está edificando a Ele mesmo. E em tudo aquilo que Ele edifica, as portas não prevalecem do inferno, não é? E logo a seguir, Ele fala do propósito da cruz. Aí Ele diz assim: XIX. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que era o Cristo, e desde então Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir ao terceiro dia. Então Ele falou da sua obra da cruz. Ele trouxe a revelação da obra da cruz. Então aí, quando Ele fala da sua obra na cruz, se levanta algo estranho. Aparece algo esquisito ali. Aquele mesmo que tinha falado que Ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, esse mesmo passa a falar coisas estranhas. Porque ele diz assim: Pedro tomou-o de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, e isso de modo nenhum te acontecerá. Não é verdade? Até assim uma palavra assim bem cativante, né? Boa palavra. Vou bem. Uma boa palavra, né? Tem compaixão de ti. Irmãos, é necessário ter percepção para compreender o que está por trás dessa palavra, né? Porque uma porta se abriu ali e está manifestando algo ali. Algo está tentando se introduzir na comunhão. Percebe? Nós precisamos estar atentos. Por isso, o sacerdote do Senhor, sabe? Aquele que se consagra, que caminha pelo testemunho e pela palavra, sabe? Ele precisa estar apto para discernir essas coisas, sabe? Discernir e fechar a porta. Verso 23. Ele, o Senhor Jesus, porém, voltando, disse: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço,
não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. O Senhor, então, tomou uma posição em relação àquilo que se propôs, que te vinha com uma aparência de preocupação, uma aparência de zelo, mas era Satanás tentando se introduzir e macular uma comunhão. Havia uma comunhão entre eles, comunhão na qual o Pai revelou quem era o Filho, comunhão preciosa, irmão, entende? A comunhão para a qual nós somos chamados, a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo, não é verdade? Essa comunhão precisa ser mantida imaculada, sem contaminação, sem portas abertas para Satanás, amém? Mas uma porta foi aberta, sabe? E ele tentou se introduzir. Graças a Deus pela presença do Senhor. A importância da presença do Senhor, não é verdade? Porque Ele nos alerta, Ele nos corrige, não é verdade? Ele nos traz uma direção para que nós atentemos e fechemos aquela porta. Mas aí, em seguida, Ele traz uma direção para tratar desse assunto. Porque senão, o homem caminharia assim, tendo revelação do Senhor, sabe? Mas manifestando treva. Revelação do Senhor, treva. Revelação do Senhor e treva. Aí isso tem fim na grande meretriz Babilônia, que virou casa de demônios, porque encontrou essa porta aberta. Essa porta é encontrada em nós mesmos. Então o Senhor nos traz uma direção para que essa porta seja fechada. Ele fala assim: então disse Jesus aos seus discípulos. Então ele agora vai direcionar. Eu vou dizer para vocês para que isso não aconteça. Então vou dizer para vocês a solução aqui para vocês, ó. Se alguém quiser vir após mim, quem quer ir após o Senhor? Amém? Então é para você mesmo que quer. Eu pergunto assim porque eu quero saber se você quer, né? Não é porque pode ser assim, não, eu só quero saber, não quero ir após. Se você só quer saber, amém. Mas se você quer ir após o Senhor, se você quer seguir o Senhor, então essa palavra é para você mesmo. É para todos aqueles que querem seguir o Senhor. Tem um preço, tá, querido? Há um preço. Não é verdade? Não é oba-oba. Há preço. Então ele diz assim, para quem quer seguir: renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isso é para quem quer seguir o Senhor. Amém? Porque eu amo. Aí ele continua falando: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Amém, irmãos? O intuito de seguir o Senhor quer que nós o sigamos e que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? E sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se despojou, desceu, se humilhou. Esse é o nosso sentimento, amém, irmãos?
Nós somos daquele que não temos medo de humilhação, amém? Antes de você foi o Senhor humilhado, e por amor de ti e de mim, amém? O Senhor não se reteve, o Senhor se entregou, amém? Foi humilhado, amém? Cuspido no rosto, ninguém aqui levou ainda isso, cuspido no rosto, foi espancado, por amor de ti e de mim. Então haja em nós esse sentimento, por amor ao Senhor, amém, irmãos? Por amor ao Senhor. Estou falando isso, não é porque queremos ver o sofrimento dos irmãos, não é isso. É porque a porta seja fechada, e você não seja usado indevidamente, por espíritos, amém, irmãos? Precisamos fechar essa porta. Estava aí Pedro com uma porta aberta. Olhamos para a Babilônia, a grande meretriz, cheia de demônios. Ligamos a televisão, nós vemos demônios. Há uma porta que está aberta. Mas a seguinte palavra do Senhor para nós, sabe? Negue-se a si mesmo, sabe? Toma a sua cruz e me siga. Não é verdade? Porque a partir de então, todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, reagem à palavra do Senhor e se posicionam, e o Senhor vai conduzir. Sabe? E dessa comunhão do Senhor conosco, o Senhor em nós e nós no Senhor, nós vamos dar frutos que engrandecem o nome do Senhor Jesus, que o exaltam, né? São obras que glorificam o seu santo nome, né? Por isso que ele diz que na sua vinda, então ele recompensará a obra de cada um conforme a sua vontade e não a nossa, né? O Senhor não está falando de obras na qual o Senhor não tenha conhecimento, para que nós não caiamos naquilo. Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos sinais e prodígios, e ouvirão: apartai-vos de mim, que nunca vos conheci. Nós estamos falando dessa posição, amém? Mas daqueles que fazem à vontade, né? Daqueles sacerdotes que tomam a cruz e que têm o sentimento do Senhor, sabe? Uma das provas a que foram submetidos os sacerdotes da antiga aliança, quando Moisés falou: quem é pelo Senhor passa para cá. Uma das provações é que ele tinha que sacar a espada, sabe? E dar contra o seu próprio povo, sabe? Parente, amigos, vizinhos, sabe? Ele tinha que dar ali, sabe? O sacerdote tem que ser trabalhado na questão da afetividade, né? Sabe? Porque a afetividade do velho homem trabalha contra Deus. Você está entendendo? A questão do sentimento é uma porta também, sabe? Aquele que amar mais pai, mãe, filho, esposa, etc., mais do que a mim, não é digno de mim. Não é isso que diz? Não é uma questão sentimental, amém, irmãos? Poxa, mas o Gabriel é meu amigo, rapaz. Poxa, eu sei que ele está todo estranho, mas ele é meu amigo, rapaz. Eu vou fazer o que com ele? Poxa, eu preciso amar, né? Eu preciso amar. E a forma de eu amar, sabe, é conservando ele do jeito que ele é, ainda que ele esteja estranho em relação à palavra, né? Usando você como... Amém. São sacerdotes.
Então, irmãos, nós precisamos ser trabalhados na questão sentimental. Olha, se você está preso a uma questão sentimental, vou dizer para você com toda sinceridade, coloque isso diante do Senhor, sabe? Para que o Senhor venha trabalhar. Não que não sejamos, não tenhamos sentimentos, não é isso. Mas os nossos sentimentos têm o propósito de expressar o sentimento do Senhor. O Senhor tem um sentimento, sabe? E o nosso sentimento não pode ser independente do Senhor. Tem que ser um sentimento que expresse o mesmo do Senhor. Por isso Ele nos constituiu de sentimentos. Nós temos sentimentos, mas que seja o do Senhor, né? E não algo apartado dele, algo independente dele, mas que expressando testemunho da sua pessoa. É uma questão de testemunho, testemunhar do sentimento. Se o Senhor está triste, estamos tristes. Se o Senhor está alegre, estamos alegres. Não é verdade? Mas que seja a expressão do coração de Deus, e não a nossa, independente, né? Todo aquele, presta bem atenção nisso. Eu creio que isso é uma palavra de direção para nós, sabe? Para nós caminharmos bem, se é que nós não queremos entrar nisso aí que vemos. Todo sacerdote, sabe? Ele precisa experimentar isso aqui, sabe? Se você quer servir o Senhor, você precisa tomar uma cruz. Existe um preço, querido, não é? Não é uma questão de, é legal, você está entendendo? É bonito, mas é gostoso. Não é questão disso não, querido, sabe? Sai desse negócio, isso é uma porta. É uma questão de tomar a cruz, de negar a si mesmo. Não é? Às vezes nós queremos servir só aquilo que nos agrada, não é assim? Aqui eu acho bom, né? Não é que aqui, poxa, mas tocar violão é bom, é bonito, né? Faz aquele negócio. Mas é um serviço, querido. E tem cruz, tem sacrifício, tem preço. Não é oba-oba. Porque se assim for, irmãos, se nós caminharmos, sabe, com esse coração, então abrimos uma porta. Daqui a pouco, a porta que está aberta aqui, que está manifestando, não é o Senhor, é outra coisa. Porque não tem um operar da cruz. A cruz operando em nós nos livra disso, querido. Não é verdade? Nos guarda para que venhamos a manifestar o Senhor Jesus mesmo, para que o nosso testemunho seja verdadeiro, querido. Entende? É por aí. Às vezes nós insistimos, sabe, com essa palavra, porque não queremos que os irmãos entrem numa contramão de direção, sabe? Mas que venham a dar frutos ao Senhor, sejam bem-sucedidos nos seus sacerdotes. Esse é o sentimento que temos, sabe? Há uma responsabilidade nos ombros de cada um de nós, em relação ao outro mesmo, sabe? Ao nosso companheiro, aqueles que caminham conosco, né? Que caminham com a visão no Senhor Jesus, não é verdade? Porque se a nossa visão, se o nosso propósito é o Senhor Jesus, o que nos separa? Se é essa a nossa intenção, é o quê? É a morte, a fome? É o quê? É doutrina? Não, é porque eu ceio com vinho, sabe? Vocês aí ceiam com suco de uva, então eu caminho aqui. Não, é porque Gabriel entende diferente, rapaz, eu entendo assim, eu entendo aqui, então eu caminho lá. É isso? Então o seu alvo não é Cristo. Nós estamos falando de um alvo, de uma pessoa, não é verdade? Que é o Senhor Jesus. Ainda que tenhamos pensamentos diferentes, sabe? Mas o Senhor está trabalhando, não é verdade? O Senhor está trabalhando em cada um de nós.
E o nosso desejo, o que arde, é o Senhor Jesus. É sermos conformados a isso. Eu não estou falando de hipocrisia não, sabe, irmãos? Porque eu não faço questão aqui de estar falando uma boa palavra. Não faço questão disso não, nem quero. Estou falando de realidade, do nosso dia a dia. Não é? Isso é muito importante. Estou falando de você falar um discurso aqui e viver outra coisa ali, sabe? Isso é hipocrisia, sabe? Falamos, isso está cheio. Liga a televisão, está cheio. Está cheio. Você vê falar as maravilhas do Senhor, se aproxima e vê uma coisa ruim. E a pessoa está alegre com aquilo, não está nem incomodada. Amém que somos falhos, sabe? Eu digo por mim mesmo, muito falho. Mas eu me entristeço com isso, eu me incomodo, eu não quero. Eu quero ser tratado, entendeu? Eu tenho uma esperança no Senhor. Que o Senhor está trabalhando no meu interior, no meu coração, me aperfeiçoando dia após dia, sabe? O Senhor arranja situações na minha vida para tratar comigo. Eu não fico falando assim, é o diabo, é o diabo. Que o diabo? O diabo não pode te tocar se não houver permissão de Deus. Presta atenção. E se o Senhor permite, é porque tem propósito. Não é? Então, nós consideramos. Por que o Senhor permite isso? É porque é para tratar comigo. Sabe? E eu me submeto, sabe? E eu me submeto. Porque a nossa vida, todos aqueles que têm o Senhor por objetivo e por alvo, sabe? A nossa vida está nas mãos do Senhor. É Ele que nos guarda. Não adianta falar assim, o Senhor é que nos guarda, mas você está guardando você. Sabe? Não estou falando de tentar a Deus, não. Isso aí já é outra coisa. Estou falando de você viver sua vida normalmente. O Senhor te guarda. Quanto o Senhor já não te guardou até hoje, né? Enfim, o Senhor nos chama para esse caminho, para que possamos servi-lo, porque o Senhor quer edificar a sua igreja, porque é a sua igreja edificada pelo Senhor, presta atenção, edificada pelo Senhor, é que vai resistir a essa besta. Está entendendo? É ela que tem condição de enfrentar. Está entendendo? A gente olha para Apocalipse, aí há uma palavra, mas você vê assim, que o Senhor não conta com toda a igreja, mas conta com os vencedores. Aqueles que não amam as suas vidas, não é verdade? Aqueles que derramam as suas vidas. São esses que o Senhor conta. São esses que guardam o testemunho do Senhor. É verdade? E a sua palavra. Sabe? Se esse é o teu coração, irmãos, o Senhor conta contigo, amém? O Senhor está contando contigo. Não é com... Olha, Ele sabe que com a coletividade não é possível. Mas com aqueles que estão dispostos a pagar o preço, então, são esses que o Senhor vai trabalhar. Precisa ter o coração, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, em 1 Timóteo, vamos lá, vamos para o enfrentamento. 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 18 a 20, diz assim: esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combata o bom combate, conservando
a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre esses encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Olha a situação de Himeneu e Fileto. Havia uma porta neles, não é verdade? Sabe? Estão blasfemando. E são irmãos. Blasfemando. Como pode isso acontecer? Mas é por isso que Babilônia, a grande meretriz, virou casa de demônios. É por causa disso mesmo. Entende? Então aqui ele chama a atenção de Timóteo para que ele combata o bom combate. Sabe? E o bom combate, irmão, é o nosso serviço no Senhor, amém? Não é simplesmente você ser constituído do dom de Deus, você te deu o dom, né? E você fala assim, que legal, eu tenho o dom, quando eu quiser eu faço isso aqui, quando eu quiser eu não faço. Não é isso não, querido. Sabe? O Senhor assim fez para que nós o servíssemos, sabe? Para que o nosso dom fosse exercitado, para que daí houvesse um serviço aos santos. Nós estamos falando de um serviço aos santos. Em vista disso, então em Tessalonicenses, no capítulo 5, primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim, verso 12: agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Né? Presta bem atenção, irmãos, porque isso aqui é um rogo. Tipo assim, por favor, pelo amor de Deus, sabe? Está rogando para você, sabe? Que reconheça. Quando ele fala rogar, irmãos, é porque a coisa é meio difícil, sabe? É porque não é fácil. Reconhecer aqueles que trabalham entre vós. Precisamos reconhecer, amém, irmãos? Os que trabalham entre nós. Ou não? Os que exercem o seu sacerdócio. Precisamos reconhecer ou não? Oh, irmão. Irmão, o Senhor está edificando o seu corpo, sabe? O seu corpo, ele é ligado por juntas e ligaduras, sabe? E que vai crescendo com o aumento de Deus. E essas juntas e ligaduras, sabe? Que constituem o corpo de Cristo, é por meio de serviços dos santos, sabe? Por isso que Paulo chamava Timóteo para o bom combate, para que ele exercitasse, sabe, o dom que ele tinha, entende? Para que ele servisse aos santos, mas precisava ser reconhecido como um serviço de Deus, sabe? Precisamos reconhecer o serviço de Deus na vida dos irmãos, amém? Olha, se queremos ser guardados, precisamos nos submeter. A palavra diz que nós devemos nos submeter uns aos outros, não é isso? Sujeitáveis uns aos outros. Na verdade, mas por que essa palavra? É justamente porque cada um de nós, no exercício do sacerdócio,
tem um serviço. E precisamos estar sujeitos uns aos outros, amém? Eu quero estar sujeito ao serviço dos irmãos. Eu quero reconhecer o serviço dos irmãos. Tá? Eu quero estar coordenado com os irmãos. Não é verdade? Eu não quero andar de forma dissoluta. Né? Eu quero caminhar com direção. Eu quero desfrutar de uma comunhão. A comunhão do Pai e do seu Filho. Com os irmãos, juntos. Não é? Juntos eu quero. Sabe? Se vocês, aquilo que nós falamos, se o teu intuito, o teu propósito é o Senhor Jesus, nada nos separa. Temos o mesmo alvo e queremos servir ao Senhor, juntos, nos submetendo uns aos outros. Né? Aí então, você lá em Romanos 12, nós começamos a tocar na questão do serviço dos santos no corpo. Aí no capítulo 12 de Romanos, no verso 1, vem outro rogo. Há um rogo para você reconhecer o serviço. E há um rogo para você se apresentar para o serviço também. Porque diz assim, verso 1 do capítulo 12 de Romanos: portanto, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é verdade? Nós queremos conhecer qual seja a vontade de Deus, não é verdade? Mas você precisa se apresentar diante do Senhor mesmo, sabe? Apresentar os seus corpos. Ou então você vai preservá-lo. Então você fica preservado, intacto, e não experimenta qual seja a vontade de Deus. Mas se você apresentar o seu corpo como um sacrifício, vivo e santo, agradável a Deus, então você vai experimentar qual seja a vontade de Deus. E há um rogo nesse sentido. Amém, irmãos? Esse era o sentimento que estava no coração de Paulo, de rogar. Rogar. No corpo há muito serviço, mas muito serviço. Quando nós falamos de serviço, nós não estamos falando simplesmente de reunião. Compreende, irmãos? Porque a igreja reunida é uma dispensação, mas a maior parte do tempo a igreja não está reunida. Nem por isso deixa de existir os serviços. Os serviços continuam funcionando, principalmente fora das reuniões. Amém? Amém? São tantas necessidades, quanto apacentamento, quanto evangelismo, quanto ensino, e tantos serviços, socorro e etc. Orações. Quantas vezes está o irmão lá, oprimido, e chega um outro, conduzido pelo Senhor, e vai orar com ele. Não é? Sabe? É algo de Deus. Sabe? Mas há um sacrifício, amém, irmãos? É como eu disse, não é questão de oba-oba, há um sacrifício. Sabe? Aqueles que desejam servir ao Senhor não recuam, avançam. Sabe? Apresentam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Então ele continua aqui falando no verso 3: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber,
mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso aqui é algo muito importante. Às vezes, nós temos o serviço da parte do Senhor, e o Senhor nos capacita para o serviço, amém? Nossa capacidade vem do Senhor. Ele nos dá todo o instrumento necessário para que nós desempenhemos o serviço. Mas às vezes nós queremos ir além, sabe? Às vezes nós queremos entrar no serviço do outro, queremos opinar no serviço do outro, queremos dar direção no serviço do outro, sabe? Só que o Senhor nos deu uma medida, a medida da graça, amém? A medida da graça é no teu serviço, amém? E não no serviço do outro. Precisamos guardar isso, sabe? Precisamos guardar, sabe? Porque nós estamos falando de um corpo, irmão. E quando nós falamos de um corpo, nós não estamos falando de desordem. Nós estamos falando de uma ordem. A ordem do Espírito, amém? Existe entre nós uma ordem, que não é uma organização humana, mas é um organismo vivo. E um organismo vivo tem uma ordem nele. As coisas, sabe, que se desenvolvem nesse organismo vivo, não é confusão, irmão. Sabe? Você olha para dentro de você mesmo, como um organismo vivo que é, você vê os membros funcionando em você, cada um guardando a sua posição, não é? O coração é para pulsar, irmão. É uma bomba aqui, né? Que injeta sangue. O fígado precisa filtrar, não é assim? Aí vem um coração e fala, você não está filtrando direito, rapaz. Não é assim que filtra. Vou te ensinar você como é que filtra. Você está errando aqui, sabe? Aqui é assim. Irmão, não foi dada essa graça para ele. Ou a mão, olha para o pé e fala, rapaz, não é assim. Vou te mostrar você como é que anda. Vira aí de cabeça para baixo. É assim, assim. Compreende, eu estou falando isso aí para que os irmãos entendam que nós somos um organismo, somos membros, temos função, e na medida em que o irmão exerce o seu sacerdócio naquele serviço, sabe, e derrama a sua vida, e toma a sua cruz para o serviço, sabe, ele é investido de mais autoridade. Olha, irmão, quanto mais cruz, mais autoridade, sabe? Quanto mais renúncia, mais autoridade. Você está entendendo? São esses os valores, sabe? Entre nós, sabe? Porque nós temos o nosso sumo sacerdote, que foi o primeiro a se entregar, sabe? Primeiro a se humilhar. E a ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Amém, irmãos? Sabe? E no nosso serviço, na nossa renúncia, no nosso sacrifício, em servir aos santos, por amor ao Senhor e por amor aos santos, é que está a nossa autoridade. Amém, irmãos? Se você vê, irmão, colocando o ombro, derramando a sua vida, tomando a cruz, cuidado. Cuidado, sabe? Porque ele está investido do mesmo sentimento que há em Cristo. Você está entendendo? Ele não está fazendo isso em proveito próprio, não. Ele está negando a si mesmo. Ele está constituído de autoridade, irmãos. Nós precisamos reconhecer Cristo na vida do irmão e nos submetermos a Ele. Olha só como é que continua aqui esse capítulo. Repetindo o verso 3. Pois pela graça que me é dada,
Digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, não é verdade? Está confirmando o que acabamos de falar. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Nos complementamos no nosso serviço, amém? Nos complementamos. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. E essa graça tem medida, a medida do teu serviço. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside com cuidado, e o que exerce misericórdia com alegria. Então esse é o funcionamento dos santos, não é verdade? De uma forma coordenada, porque nós estamos falando de uma coisa informe, de um corpo informe, sabe? Ele tem a forma. Existe uma forma no corpo, que é a forma de Cristo, sabe? Porque estamos sendo conformados a Ele. O Senhor está trabalhando em cada um de nós, para nos conformar a Ele. Amém, irmãos? Amém? Sabe? Então não é algo disforme. Há uma forma, e uma forma coordenada, que é a forma de Cristo. Presta atenção que nesse serviço, existe um encabeçamento, sabe? Existe o Espírito, sabe? Conduzindo os filhos de Deus, sabe? Cuja centralidade é Ele mesmo. Quando nós falamos do encabeçamento de Cristo na igreja, nós estamos falando dessa liberdade, para que Cristo possa promover o seu serviço, a sua edificação, através dos membros, sabe? E quando Cristo está edificando, usando um dos membros, irmão, a autoridade ali, do nosso Senhor, sabe? Em Efésios, no capítulo 4, Efésios 4, há outro aspecto com relação ao serviço. No 4, no verso 1, ele diz assim: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos, de novo. Porque esse assunto precisa rogar, amém? Precisa rogar. Rogo, porque é difícil, sabe? O homem é difícil. Quando a gente vai tocar nesse assunto, você vai encontrar essa palavra toda hora. Rogo. Por causa da dureza do homem. Então ele roga, como prisioneiro, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado, de forma digna. Que digno é isso? É o testemunho, né? Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, né? Aqui ele aborda o aspecto
da receptividade que deve haver no corpo de Cristo, né? Nós precisamos receber, ter um coração receptivo a todo filho de Deus, amém, irmãos? Todo filho de Deus é parte do corpo do Senhor, né? E temos esse coração em receber, né? Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, sabe? Esse é o acolhimento. Aqui não está falando de serviço. Aqui se está falando de acolhimento. Amém? Sabe? Suportando um ao outro. Não está falando de serviço, não. Porque quando vai falar de serviço, aquele que nós acabamos de ver, há um detalhe aqui. É que ainda que você tenha dom e você tenha um serviço, você precisa ser aperfeiçoado. Né? Vamos ler. Verso 11, desse capítulo 4 de Efésios, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê? Tendo em vista, com o objetivo, o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério ou do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ainda que você tenha dom, você tem um serviço da parte de Deus, mas você precisa ser aperfeiçoado. Não é isso que a palavra diz, irmãos? Amém. Não é isso? Então, se você tem ouvidos, ouça o que a palavra diz, não é? Nós carecemos ser aperfeiçoados. E o Senhor coloca, né, homens, né, com serviço, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com o objetivo de te aperfeiçoar para o serviço. Não é assim? Que está escrito aí? Não é? Então não adianta você falar assim, não, mas eu conheço a Bíblia eu sei tudo, está aqui na minha cabeça, sabe? Eu tenho um dom, eu oro todo dia, jejuo, faço isso e aquilo outro. Então eu já estou pronto. Aí começa a falar como Pedro: Senhor, eu morro contigo, estou pronto. Não é? E você vai chorar amargamente. Não sabe o que fala. Você precisa ser aperfeiçoado, amado. Sabe? E o Senhor coloca membros para aperfeiçoar outros, para a edificação da igreja. Se é que queremos alcançar o propósito, porque aqui diz o seguinte, ó: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, amém, irmãos? Todos cheguemos. Nós vamos chegar a algum lugar. Nós vamos chegar num lugar. Queremos chegar num lugar. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós queremos essa estatura? Não é do teu jeito. Então eu quero te falar para você, não é do seu jeito. Não ou como você gosta. É como o Senhor quer. Amém? E como Ele faz. Sabe? Se você quer se posicionar de outra forma, não podemos fazer nada. Sabe?
Mas que o Senhor use de misericórdia e traga a revelação da palavra no seu coração. Não é verdade? Mas o que o Senhor nos revela é que nós somos aperfeiçoados. E que o Senhor estabelece membros para nos aperfeiçoar. Para que nós cheguemos ao pleno conhecimento, a uma estatura de varão perfeito. Irmãos, a necessidade de alcançarmos essa estatura nos dias de hoje é tremenda, porque só Cristo, ou Cristo edificado em nós, podemos resistir, irmão, a essa besta que está aí, devorando, dentes grandes de ferro, devorando e pisando e blasfemando. Só Cristo, irmão. Sabe? Quando nós falamos de mundo, você não está falando somente assim, sabe, das pessoas que estão trabalhando, sabe? Existe uma besta aí, atuando, e por trás dela, principados e potestades. O dragão, a antiga serpente, Satanás, dando toda a autoridade para essa besta, para nos esmagar. O alvo é nos esmagar, nos destruir e nos devorar. Sabe? E infelizmente, a revelação que nós temos em Apocalipse é que uma grande meretriz estará sentada sobre a besta. Sabe? Oh, irmãos, nós precisamos atentar. Nós precisamos ouvir o que o Espírito nos diz no nosso coração. Sabe? Nós precisamos descer. Sabe? Como cantamos aqui, como Naamã, queremos que o Senhor quebre o nosso orgulho, sabe? Sabe, a igreja não é lugar de orgulho, não. Você está entendendo? É lugar de quebrantamento, sabe? De mansidão e humildade, sabe? E não é a nossa humildade, não. É a humildade de Cristo. Nós estamos falando, sabe? Porque tem homem humilde por aí, mas não é essa daí. O Senhor fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, amém? É essa a humildade que nós estamos falando, a de Cristo Jesus, para que nós possamos enfrentar essa besta aí, sabe? Então nós precisamos tomar uma posição. Não cabe mais estarmos contestando o irmão que está servindo o outro, sabe? Outro que está tomando a cruz, outro que está renunciando, e nós cruzamos os braços e ficamos julgando, sabe? Além da medida da graça que o Senhor nos deu, sabe? Não há mais tempo para isso. Tem outro capítulo que eu iria ler com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ver aqui do verso 14 em diante. Diz assim: ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se eu pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso mesmo do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou, amém? Deus colocou, Deus te colocou, sabe? Deus te colocou os membros no corpo,
cada um deles como quis. Deus te colocou como quis. Então queremos olhar para o Senhor e falar assim: amém, Senhor. Não é verdade? Que seja como tu queres e não como eu quero, porque o Senhor nos deu graça naquilo que é a sua vontade, para funcionar naquilo que é a sua vontade. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Sabe? Nós queremos caminhar nesse caminho aí. É esse caminho aí que está proposto para nós. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, ainda o mais fraco. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha a falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Amém? Então não pode existir aqui entre nós: eu sou pé, mas eu quero ser mão. Sabe? Eu sou ouvido, mas eu queria ser olho. Irmão, seja cheio da graça do Senhor. Seja cheio da presença do Senhor. Não tem nada mais rico que isso. Sabe? Olha, irmão, não adianta um serviço despojado da graça. Não, sabe? Chega a ser enfadonho um serviço despojado da graça. Mas um serviço, irmão, cheio da graça do Senhor, não há coisa melhor. Não é verdade? Olha, ainda que você lave uma louça, sabe? Mas você faz aquilo com graça. Sabe o que acontece quando você faz isso? Se estabelece ali, irmão, um testemunho do Senhor. Sabe? Começa a manifestar um testemunho. Manifesta um testemunho do Senhor. E o Senhor é glorificado na sua vida. Compreende, irmão? A nossa luta, ela é feroz, sabe? Nós só temos uma fortaleza. Só o Senhor pode nos guardar diante do que está colocado aí nesse mundo. Nada mais pode nos guardar. Você não tem condição de enfrentar esse mundo, sabe? Com as suas armadilhas e com a sua fera. Você não tem. Você vai ser subjugado e devorado. Irmão, nós precisamos estar revestidos do Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza. Irmão, o Senhor é a tua fortaleza. Não abra mão disso em meio a essas trevas que estão aí. A tendência, irmão, é piorar. Temos os nossos filhos. Queremos criar os nossos filhos. Irmãos, e queremos estar cheios do Senhor para criar os nossos filhos. Sabe? Cheio do testemunho do Senhor. Para que o seu filho seja salvo mediante o testemunho seu, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, haja o testemunho. Mas precisamos guardar, sabe, a nossa posição no corpo, onde o Senhor nos colocou. Amém?
para que sejamos encabeçados. Falamos de membro e corpo, é porque existe um cabeça. Há um cabeça coordenando o corpo, amém? Há um cabeça coordenando os membros. Não é verdade? Não é você o cabeça. Nem você e nem eu. É o Senhor Jesus. Sabe? Ele está nos conduzindo. Ele está nos capacitando, nos dando graça para servirmos uns aos outros e tomar a cruz. Sabe? Então, voltando à questão de Efésios 4, não confundamos recepção com serviço. Amém? A receptividade, ela é irrestrita, é filho de Deus. Mas o serviço é necessário ao aperfeiçoamento. Não é? Lá em Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, ele fala o seguinte, ó. 1 Timóteo capítulo 3, verso 8. Ele fala assim: da mesma forma os diáconos, compreenda bem diácono, irmão, nós não estamos falando quem que fica na porta da igreja. Nós não estamos falando isso. Nós estamos falando aqueles que servem. Que servem. Esses são diáconos. Porque diaconia é serviço. Da mesma forma os diáconos sejam respeitáveis. Você quer servir? Sejam respeitáveis, sinceros, não dado a muito vinho, não cobiçosos, de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência pura. Também estes sejam primeiro provados. Ele quer servir, não quer servir? Ele tem um serviço. Mas ele fala assim: não, joga logo no serviço. Não. Primeiro provados. Não é verdade? Há uma prova, não é? Lembra daqueles que chegaram em Éfeso, se dizendo apóstolos? Lembram disso, dessa passagem? Eles foram provados e achados mentirosos, não é verdade? É esse o conselho de Deus para nós. Sejam primeiro provados. Você quer servir, você precisa ser provado. Eu quero servir, eu preciso ser provado. E sabe qual é a nossa prova, irmão? Eu vou dizer qual é a prova. Prova não é um questionário que você vai saber se você sabe a Bíblia, não é isso. Né? Eu falei, se você sabe isso aqui, não é isso. A prova, sabe qual é a prova, querido? É a cruz. Se você toma a cruz. Se você toma a cruz é a nossa prova. Se você está disposto a renunciar, apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a prova. Se você passa por essa prova, amém. Olha, amém. Você alcançou uma autoridade no corpo. Entende? Porque você tomou a cruz. Então, consideremos, reconhecemos o seu serviço. Então, não é de qualquer forma. Isso é muito importante para os dias de hoje, porque há uma investida do mundo sobre a igreja, querendo introduzir pessoas para o serviço, para manifestar outra coisa que não seja o Senhor. Você está entendendo, irmão? Não estou falando de má intenção, não. Mas aquela boa intenção de Pedro, Senhor, tenha compaixão de ti, sabe essa boa intenção? Que é uma porta. É essa daí que eu estou falando, sabe? Ninguém pode servir, sabe, com esse coração, sabe? Com esse pensamento de uma simples boa intenção. Eu vou servir porque eu tenho boa intenção. Não é isso, irmão.
Nós estamos falando de sacerdócio. Ministrar ao Senhor. Tomar a cruz. Compreende? Irmão, que possamos reagir a esta palavra, sabe? Simplesmente ouvir falar boa palavra, ou não é boa palavra, seja lá o que for, mas que ouçamos que o Espírito nos diz, sabe? Um dos aspectos que habilita o sacerdócio é ouvir o que o Espírito diz, sabe? Um dos aspectos dos vencedores é que ouviram, por isso vão sentar em tronos, por isso vão reinar com Cristo, porque ouviram. Amém? Olha, irmão, essa palavra ela precisa arder em nosso coração, possamos ruminar ela, sabe? Não quero me estender mais, quero ficar por aqui, sabe? Mas que possamos preservar nesses dias que as Escrituras nos dizem que são dias difíceis, em que o Senhor está até abreviando a sua volta por causa dos eleitos, porque a guerra é feroz, sabe? Olha, possamos ruminar essa palavra, sabe? E considerar diante do Senhor. Considera diante do Senhor essa palavra, sabe? Não fica na superficialidade dela, mas considera diante de Deus, sabe? Para que você seja um vencedor. Amém? E glorifique ao nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos a glória do Senhor, irmãos. Olha, queremos ver o dia do Senhor, sabe? Queremos alegrar o coração do Senhor. Queremos cooperar, sabe? Na restauração do reino do Senhor. Porque toda a terra pertence a Ele. Sabe? Tudo pertence a Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E queremos ver todas as coisas aos pés do nosso Senhor Jesus, subjugadas a Ele, irmão. Por isso que estamos falando isso. Sabe? O Senhor é o teu caminho. Não existe outro caminho. Não se embaraça nisso. Seja Cristo, irmão, o teu alvo. Amém, irmãos? Vamos por aqui. Louvado seja o Senhor.